Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, para os ouvintes e também para quem nos assiste. Vera, a eleição tá logo aí, os debates de ontem podem ter sido decisivos, né? Começando por São Paulo, você acha que mudou algo? Ficou claro algum favoritismo? Que balanço que você faz? Olha, Carol, os candidatos aqui em São Paulo claramente chegaram ao debate muito influenciados pela pesquisa Datafolha, porque eles estão nessa situação de triplo empate. E, além de tudo, eles viram uma movimentação dentro da margem ali, numérica, inclusive numa espécie de pódio ali, né? Se tivesse pódio com empate técnico, as posições se alteraram, e isso afetou o desempenho deles claramente. O Ricardo Nunes teve um desempenho de alguém que entrou derrotado. Sendo que os dados não mostram isso, mostram rigorosamente empatada a disputa aqui, ele com a mesma numeração do Pablo Marçal, mas eu acho que tendo uma enorme coligação, enorme tempo de TV, o apoio do governador sendo o prefeito da cidade com muita entrega, ele esperava chegar nessa reta final já consolidado, com um passaporte assegurado para o segundo turno. Isso não aconteceu. E isso o abalou emocionalmente, psicologicamente. Ele acusou o golpe em todas as perguntas, respondeu ali reclamando de ser o principal alvo, e isso é natural. Quando você é o incumbente, você é naturalmente o alvo principal dos ataques e das críticas. Você tem que estar preparado, tem que ter estofo para isso, e ele não demonstrou ter esse estofo. Mesmo para defender a administração, ele foi confuso, até citando obras, que é uma coisa que ele faz bem normalmente, porque ele tem isso na cabeça, demonstrou ali uma certa confusão, e estava tão abalado que usou a sua última frase para falar da questão do boletim de ocorrência que teria sido registrado há muitos anos pela sua mulher, e não pregou o voto útil, que é a principal temática da campanha dele nessa reta final. Ele não falou que ele era o único capaz de vencer o Boulos e o Marçal no segundo turno. Não satisfeito com isso, ele na entrevista acusou o golpe que ele esqueceu de defender o primeiro turno. Putz, eu esqueci de defender o voto útil. Então, realmente, ele estava desnorteado no debate. O Boulos chegou muito bem, acho que muito embalado pelo fato de estar numericamente na frente no Datafolha. Teve o seu melhor debate de longe, conseguiu tanto enfileirar as suas propostas de uma maneira clara e convincente, quanto colocar ali impingir vários danos nos seus adversários, sobretudo no Marçal, um jeito muito inteligente que ele usou de acusar o Pablo Marçal de machismo, porque deixou evidente o machismo, que foi dizer o seguinte: você não gosta de mulher. E o Pablo Marçal, como um machista, pegou isso como uma insinuação de que ele não seria heterossexual, e aí ficou bravíssimo, saiu do personagem que ele vinha tentando manter até ali de bom moço. Então foi uma boa estratégia. E a Tabata Amaral também um desempenho muito bom, fazendo o Marçal sair desse personagem ao falar que ele usava um gesso cenográfico. Hoje em dia ninguém que engessa o braço por uma fratura leve fica 3 semanas com um gesso, não existe, mas quase nem existe esse gesso fixo que ele está usando. Então foram bons momentos tanto do Boulos quanto da Tabata, e o Marçal soou muito fake com esse personagem bom moço, até com gel no cabelo, que ele resolveu encenar na noite de ontem. Ô Vera, você acha que tem ainda alguma estratégia possível aí para essa reta final, ou agora é esperar? Eu ouço muito, ouvi hoje o dia inteiro, agora é rezar, então as pessoas estão aí com todo tipo de fé, entregando para Deus, mas tem sim, né, ali algo residual que é possível fazer. O Marçal tem uma grande vantagem, que é a das redes sociais. Ele vai usar para fazer lives, para fazer entrevistas enquanto ele puder, e o engajamento orgânico que ele tem, e o fato de que ele tem muitos perfis que trabalham para ele, de graça ou não, a gente não sabe, mas tem.
Então, ele tem essa vantagem no meio virtual, e os outros candidatos vão tentar gastar a sola de sapato que lhes resta ali. O que eu sei é que o Tarcísio está ainda na mobilização pelo Nunes, está ali telefonando para pastores, para lideranças religiosas, para grupos ali de Uber, taxistas tentando virar votos nos segmentos que são ali mais facilmente seduzíveis pelo Pablo Marçal, e o Boulos apostando tudo no Lula nessa reta final, que faltou Lula aí nos últimos dias, e agora ele vai ter uma dose extra de Lula. Então essas são as estratégias possíveis de cada um deles, mas o que todos os especialistas, tanto em pesquisa quanto em eleições, dizem é que o que tinha de haver de onda já está formado, e que agora é a consolidação dessas ondas no domingo, que não tem grandes transformações, mudanças de rota possíveis numa altura dessa. Ô Vera, já que você está falando do Lula, antes da gente falar do debate em BH, que também está bem embolado, deixa eu aproveitar para te perguntar, né? O Lula deve entrar pesado aí nessa reta finalíssima da campanha com o Boulos. Pode ser um impulso que falta? Qual é a avaliação que a campanha faz dessa participação do presidente? Poderia ter sido mais intensa nos últimos dias, né? O Lula teve uma agenda internacional, veio para o Rio de Janeiro para o lançamento ali de terreno do estádio do Flamengo. Podia ter entrado mais, né? Sabe que eu questionei, Carol, 2 coordenadores da campanha do Boulos a esse respeito, e com essa mesma premissa que você traz, e nenhum deles concordou. E estavam falando em off, então poderiam se queixar, porque estavam protegidos pelo anonimato. E ainda assim, o que eles ponderam o Lula não se envolveu em nenhuma outra campanha no Brasil, nem de perto tanto que ele se envolveu na do Boulos. Verdade. E nos últimos anos ele não se envolveu em nenhuma candidatura, nem do PT, o tanto que ele se envolveu na do Boulos. Então eles estão dando ali de barato que eles tiveram uma dose de Lula que ninguém teve nos últimos anos, nem candidatos PT puro sangue, que ele se envolveu na montagem da chapa, se envolveu ao forçar o PT a dar dinheiro para a campanha do Boulos contra a própria vontade. Ele fez ali a coisa de conseguir que o PT aceitasse a Marta de volta. Então eles fazem todo o histórico do tanto que ele atuou, gravou, e não gravou para mais ninguém, gravou para o Boulos em várias ocasiões, esteve em São Paulo, para dizer que eles não têm do que reclamar. Então me parece que isso é mais uma ponderação da gente, da imprensa, do que uma crítica que eles têm. Claro que eles gostariam de ter contado mais com o Lula, sim, mas o que eles também ponderam é o fato de que o Boulos precisa ganhar uma autonomia em relação ao próprio Lula. Ele não pode ter uma Lula-dependência, porque isso também no segundo turno não agrega mais além do que ele já conseguiu do voto lulista. Ele precisa ir além desse voto, então ele tem que andar pelas próprias pernas, então não sentir esse ressentimento, de verdade. E agora, se isso pode fazer a diferença ou não? Claro, eu acho que sim. Eu acho que para aquele eleitor que foi Lula em 22 e ainda não está com Boulos, diante da perspectiva, por exemplo, de ter o Pablo Marçal, isso pode mudar alguma coisa, pode acabar ajudando a arrefecer um pouco da rejeição que tem ao Guilherme Boulos. Já ouvi gente dizendo, minha mulher dizia, eu votei no Lula, mas no Boulos eu não voto. E agora, diante da perspectiva de ter um Pablo Marçal no segundo turno, já estaria revendo essa coisa. São todos esses exemplos anedóticos de gente que a gente conhece, de gente que a gente conversa, mas ajudam a dar um pouco o termômetro de para onde sopra o vento. Então, o Lula vai tentar trazer esses votos que faltam, tanto para garantir que o Boulos vá ao segundo turno, porque nem ele está assegurado, quanto para começar a tentar quebrar a rejeição dele, que é um fator bem complexo para um segundo turno. Já que a gente está falando de Lula, vamos falar também de Bolsonaro, né? Porque ele faz uma imersão aí na candidatura do Ramagem nessa reta final. Ontem no debate, a cada 5 palavras que o Ramagem falava, 3 eram Bolsonaro. Rifou o Cláudio Castro como seu padrinho, que não é padrinho da candidatura dele, que faz um governo medíocre, inclusive, que o padrinho dele é Jair Bolsonaro. Mas ainda dá tempo? Olha, o que a pesquisa ontem mostrou é que teria de haver uma migração direta, né, de votos do Eduardo Paes para o Ramagem. E pelo que eu assisti ali de recortes do debate aí do Rio, você me ajuda a confirmar isso ou não, o desempenho do Eduardo Paes não foi ruim. Foi um desempenho de quem está tranquilo ali, ele foi leve,
procurou levar com leveza, então não vejo nada que cause uma sangria de votos do Eduardo Paes. Não tem uma grande denúncia, não tem um fator de última hora que ajude a fazer alguém que está dizendo que vai votar em alguém tão conhecido quanto o Eduardo Paes e mudar de ideia na reta final. O Bolsonaro vai tentar. O número que eu ouço ali é que eles querem que a margem chegue a pelo menos 30% dos válidos, que isso seria ali um número para não passar vergonha, mas eu acho que não é suficiente para levá-lo ao segundo turno, porque não tem um terceiro, um quarto candidatos que ajudem a perfazer 50% mais um dos votos válidos. Então, se ele tiver 30% dos válidos, ele não passa vergonha, mas também não vai ao segundo turno. E aí é uma derrota em casa, em primeiro turno, com todas as implicações que isso vai ter. E a vida do Bolsonaro não é fácil aqui em São Paulo também, porque se o Marçal passar o segundo turno, é uma liderança que se criou em cima do Bolsonaro, né, sobrepondo a ele e superando ele. E se o Nunes for ao segundo turno, terá sido a revelia do Bolsonaro, a despeito do fato do Bolsonaro ter ignorado ele. Então, não tem vitória possível para o Bolsonaro em São Paulo. Passe Nunes ou passe Marçal, ele terá sido suplantado aqui como padrinho, muitas vezes pela sua própria covardia de assumir um lado. Então, eu acho que para ele, tanto a eleição do Rio quanto a de São Paulo são muito ruins. Ele tem um candidato indo para o segundo turno em BH, a gente vai falar de BH, e tem chance de performar bem, por exemplo, em Fortaleza, em uma outra cidade. Mas nessas duas que são cidades para lá de paradigmáticas, a situação não é boa para o Bolsonaro. Vamos falar de BH então, lá tudo igual, né? Literalmente empate triplo. O que você achou do debate? Lá é um empate triplo com um viés de alta para o prefeito, diferentemente daqui, né? Porque ele chega subindo sempre na margem, um pouquinho de cada vez, devagarinho e sempre, mas com essa possibilidade aí sim do voto útil ser uma pregação mais efetiva. Ainda assim, ele teve embates com os outros candidatos de esquerda, sobretudo com a Duda Salabert. Os dois embates mais duros do Fouad Noman foram com a candidata do PDT, tanto na questão de projetos para a comunidade LGBTQIA+. Ele tentou trazê-la para uma dobradinha com uma pergunta sobre isso e ela não entrou. Ela disse que ele faz uma gestão, na verdade, que é excludente para esses grupos. E depois ela perguntou a ele sobre a atuação dele na época da ditadura, resgatando o fato dele estar no exército na época do golpe, e mesmo sem nenhuma função de comando nem nada, ele era um soldado ali, e isso foi um momento ruim para ele também. Apesar disso, não foi um debate em que ele ficou nas cordas, como no debate anterior da Itatiaia. Teve uns respiros e teve ali uns bons momentos. Então, ali, como o Tramonte vem em queda e ele vem em alta, a tendência, e a gente sempre tem que falar em tendência, é de um segundo turno entre o Bruno Engler e o Fouad Noman. Vamos falar de abstenção, Vera? Pode ser um fator decisivo aí, sobretudo nessas cidades em que está a disputa muito acirrada? Todos os especialistas em pesquisas e os cientistas políticos estão alertando muito para o peso desse fator, sobretudo aqui em São Paulo, Carol, porque tem abstenções de duas magnitudes, elas podem ser maiores ou menores, e de diferentes tipos de geolocalização, e isso também importa. Em 2016, você teve muita abstenção nas periferias da cidade, que foi quando o Dória ganhou no primeiro turno. Em 2022, quando o Lula venceu na cidade, você teve uma abstenção muito grande no centro expandido. Então, a depender de onde se der essa expansão, essa abstenção e do volume de abstenção, você pode ter, sim, favorecimento a um ou outro candidato pelo fato da disputa estar tão parelha como ela está. O que pode ser feito, né, dentro da legalidade, porque transporte de eleitor e tudo isso a gente sabe é ilegal, é crime eleitoral. Porém, existe por decisão do próprio TSE, depois chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, e já existe há várias eleições, essa ideia de se liberar o transporte, né, o transporte de graça. E aqui em São Paulo, tanto o governo liberou o metrô,
quanto a prefeitura liberou os trens da CPTM. Não, o governo liberou o metrô e os trens da CPTM e a prefeitura liberou os ônibus. Então, isso pode ser um fator a ajudar aquele eleitor que tem que se deslocar de transporte público para votar. Então, é um fator a mais para que ele vote. E numa eleição que atingiu tanta gente e que causou tanto debate e que ficou na boca do povo como é essa eleição, esses mesmos pesquiseiros e mesmo cientistas políticos acreditam que tem um estímulo a votar, que as pessoas estão engajadas na eleição, elas estão falando sobre a eleição, diferentemente de outras eleições municipais. Então, vamos conferir se isso vai fazer com que a abstenção seja num nível mais baixo dentro das médias dos últimos anos. Vamos com música para fechar? Vamos, e como eu sou uma democrata, por excelência, eu vou trazer uma música de uma das bandas que eu acho mais chatas de todos os tempos, mas que eu sei que as pessoas gostam. É aquela coisa, eu gostava, né? no passado, quando era legal. Em qual candidato você não votaria de jeito nenhum? Rejeição. O meu seria o Coldplay. Jamais, eu gostava também no passado, no primeiro e no segundo álbum. Isso. Depois passei a ter um entojo tremendo. Mas eles lançaram mais uma música para entrar em casamentos, que é uma música clássica para tocar em casamentos, em Reels do Instagram. Ela chama All My Love. A gente vai enjoar de ver essa música em Reels do Instagram, podem esperar. Mas solta aí, fazer o quê? As pessoas gostam, vão cestar com o seu Coldplay, que eu tô de boa com isso. All the colors of the weather. We've been through high, every corner of the sky. Em breve, num casamento perto de você. É clássico, vai tocar. Todos nós iremos a casamentos ou bodas com essa música, então já vão se acostumando. Ai. Vera, um beijo, bom trabalho aí no fim de semana, boa eleição pra gente. Nós, minha amiga. Até mais. É isso, votem bem, votem consciente, baixem o e-título, porque no domingo não vai estar funcionando. E até domingo na cobertura especial aqui da CBN. Isso aí, um beijo pra você. Beijo.